Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 16 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos alguns avanços aqui na linha de frente, avanços ucranianos principalmente, mas a situação não mudou muita coisa, está na mesma situação que a gente viu nos últimos dias, né? Os ucranianos atingiram também a região de Smolensk com um drone de ontem para hoje. Também teve drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje, mas o que está realmente apavorando os russos são os drones na linha de frente. A Ucrânia tem usado um grande número de drones de fibra ótica, o que está deixando os russos sem movimentação aqui na linha de frente. Como se não bastasse, os ucranianos inventaram um drone que pode se submergir, pode ficar debaixo d'água e depois levantar voo novamente. Isso certamente vai ser usado contra os russos em grande escala, né? Na questão diplomática, continuam as conversas lá em Munique. Algumas pessoas na Europa estão bastante, digamos, pessimistas com o resultado, estão achando que o governo americano vai abandonar a Ucrânia totalmente. Eu vou explicar para vocês por que eu acho que isso não vai acontecer, mas vamos dar as notícias aqui do por que essas pessoas estão preocupadas com os Estados Unidos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Peter para a vaga do Xandão no STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar na matéria, deixa eu mostrar para vocês aqui um livro ucraniano que está sendo vendido. A autora é a Elina Lesnik, fala sobre a guerra da Ucrânia, conta vários relatos sobre a guerra na Ucrânia, um livro muito interessante, vale a pena você comprar até para ajudar a autora lá também. E um ponto importante, esse livro fala sobre a história do Alex Silva. Então, se você der uma olhada no capítulo 12 do livro, ela conta a história do Alex Silva lá na Ucrânia. Não vou dar spoiler para vocês vão ter que comprar o livro para ler, mas é muito interessante. Todas as histórias são histórias verdadeiras, tá? Ela conta as histórias da guerra, a vida de ucranianos nessa guerra lá na Ucrânia, né? Como vocês sabem, hoje em dia tem um monte de brasileiros lá na Ucrânia, lutando pela Ucrânia, muito bacana isso e coisa e tal, mas a história do Alex Silva é mais antiga. O Alex Silva já estava na Ucrânia muito antes dessa coisa toda acontecer, né? Bom, nossa rifa também continua avançando, tá? Estamos fazendo uma rifa para comprar um drone e um sistema de guerra eletrônica para uma equipe do GUR lá em Odessa. A rifa é de selos do Moskva sendo afundado, da frota russa do Mar Negro sendo destruída. Tem vários prêmios aqui, vários patches. Quem quiser participar, por favor, clica no link, o link vai estar na descrição desse vídeo. Já estamos com mais da metade vendidos aqui e, em princípio, a rifa vai até o dia 1º de março. Mas se vender todos os números antes disso, eu faço o sorteio imediatamente. Tá acabando rápido os números aqui, ó. Já tá um monte de coisa vendida aqui dos números da rifa. Não deixem de participar para ajudar a Ucrânia, né? Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, teve um ataque russo com 143 drones Shahid, 95 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana tradicional, 46 por guerra eletrônica, ou seja, sobraram aí 2 drones que atingiram alguma coisa de ontem para hoje, né? Excelente notícia isso. Bom, os ucranianos também atingiram uma fábrica em Smolensk, Polymix. Polymix é uma fábrica que tem aqui na região de Smolensk, ligada ao esforço de guerra russo e foi atingida pelos ucranianos de ontem para hoje. Ainda não temos a explicação de exatamente o que foi atingido ali, qual foi o grau de dano que aconteceu na fábrica, mas dá para ver claramente aqui que houve esse ataque, o incêndio aqui nessa fábrica lá em Smolensk, né? Mas o que está chamando atenção realmente são os ataques ucranianos com drones. Bom, aqui a gente está vendo na margem esquerda de Kherson, a unidade ucraniana Slonik tem feito vários ataques ali contra os russos ali na região de Kherson, né? Dá para ver aqui vários ataques de drones. Kherson fica nessa área aqui. Aqui os russos ficam aqui com a margem esquerda do rio de Dnipro, a margem sul. Os ucranianos têm a margem norte do rio de Dnipro e tem havido essas trocas de ataques com drones aqui, né?
mas no resto da linha de frente é muito pior para os russos. Isso daqui é um recado no Telegram russo de o pessoal reclamando dos drones ucranianos perto de Pokrovsk, né? Então tá aqui o filologista em emboscada, informação sobre o solo na região de Pokrovsk. Nós não temos força nenhuma, não sabemos mais o que fazer. O céu está completamente controlado pelos Hohols, né? Hohols é um nome pejorativo que os russos usam para os ucranianos. Você não consegue avançar mais do que 3 quilômetros de Selidovo. Eles queimam tudo para o inferno, né? Eles mandam tudo para o inferno. Então, a gente está falando aqui de Pokrovsk. Pokrovsk está aqui. Selidov é essa cidade aqui. Selidov agora já é a retaguarda russa aqui nessa região. Então, o que ele está falando é que você não consegue avançar nem um pouquinho mais de Selidov aqui. Os ucranianos destroem qualquer coisa aqui nessa região, né? Então, as tropas russas que estão nessas cidades aqui, de Shevchenko, essas outras cidades todas aqui, estão isoladas. Eles não conseguem ser abastecidos aqui, é o que ele está falando aqui, né? Tem um monte de comediantes com óticas. O que ele está querendo dizer aqui? Comediante é drone e ótica é fibra ótica. Ou seja, ele está dizendo que os ucranianos estão usando um monte de drones com fibra ótica. A gente falou sobre isso há um tempo atrás. Foram os russos que inventaram esse negócio de drone com fibra ótica, mas os ucranianos decidiram apostar nisso em larga escala. Os ucranianos fizeram uma quantidade monstruosa de drones de fibra ótica, pelo número de carretéis de fibra ótica comprados da China. O pessoal russo já estava preocupado com isso há uns meses atrás, e o que eles temiam está acontecendo agora, né? Os ucranianos têm muitos drones com fibra ótica. A fibra ótica quer dizer que é um cabo, ou seja, o drone ele vai ligado com um cabo até o controle. E a fibra ótica é levinha, então ela consegue caminhar uma distância grande. É lógico, é menos distância que o controle com o rádio, mas ela tem a vantagem de que não tem a interferência. Os sistemas de guerra eletrônica simplesmente não funcionam nesse caso. E aí é simplesmente impossível fazer rotação de tropas. Se a gente anda 18 quilômetros, o problema de água, comida, gasolina é um problema agudo. E não estou nem falando sobre aquecimento, né? Lembra, a gente está no inverno lá na Ucrânia, ainda está frio pra caramba por lá. Os rapazes estão naturalmente congelando em suas posições e não tem nada que a gente possa levar de forma alguma, né? Dos drones que não estão em óticas, eles também acharam, ou seja, dos drones que não... dos comediantes que não estão em óticas, ou seja, dos drones que não são com fibra ótica, os drones tradicionais com eletromagnéticos, né, com rádio, eles têm uma frequência nova que os ucranianos acharam de 1020 a 2100, que os russos não têm sistemas de guerra eletrônica contra essa faixa de frequência. E isso tem funcionado para eles. Outro dia, vários soldados nossos morreram, vários grandes soldados morreram, né? Eles tentaram estupidamente e não conseguiram atingir a posição. Drones. E eles chamam de comediantes. Comediante é o drone, né? Eles não nos deixam cortar o teto das combis, né? Loafs é um caminhãozinho, tipo uma Kombi que eles usam lá para fazer transporte, né? Porque, segundo eles, tá no balanço lá de propriedade da unidade, não pode cortar o teto. E aí você dirige essa Kombi como se fosse um caixão. Você não vê nada, não ouve nada, né? Ou seja, no final das contas, eles acabam virando alvos dos drones ucranianos. Transporte pessoal, carros civis são proibidos também. Por que carros civis são proibidos? Porque os russos estavam roubando gasolina. Então, o exército russo, com falta de gasolina, proibiu que use-se carros civis para isso. Tudo está funcionando em Novotroitsk, e na retaguarda imediata. Tudo está funcionando, quer dizer que os ucranianos estão usando tudo contra os russos na retaguarda e na região de Novotroitsk, né? Novotroitsk, essa cidadezinha aqui, Novotroitsk, perto de Pokrovsk, né? Aparentemente os ucranianos estão avançando por aqui, talvez a ideia seja justamente cortar essas tropas russas que estão na região aqui de Novovasilivka e Solone. Essa região aqui, os russos já não conseguem se comunicar com Selidov, os ucranianos estão avançando por aqui, né? Em resumo, estamos ferrados, né? Ninguém sabe como trabalhar nesse ambiente, né? Os ucranianos estão fudendo a gente, fudendo realmente com força. E os FABs, as CABs, aquelas bombas planadoras russas
que os russos usavam com muita quantidade, não estão trabalhando tão forte quanto fizeram no passado, né? Por quê? Porque os ucranianos destruíram grandes depósitos de munição russos e destruíram também a parte de combustível, né? Depósitos de combustível perto de bases aéreas. Os russos continuam lançando as CABs, mas em número muito menor, né? Ou seja, os drones ucranianos estão fazendo um resultado muito grande na linha de frente. Aqui também tem outras informações, aqui, julgando pelos relatórios em canais russos, os ucranianos começaram a usar drones de fibra ótica em escala industrial. Esses drones não conseguem ser interceptados por guerra eletrônica ou detectados por sensores de drones, né? Isso é um problema para os russos. E também os ucranianos mostraram agora esse novo drone. Isso aqui ainda é teste, tá? Isso aqui ainda não está na linha de frente, está sendo testado ainda, mas é um drone que pode mergulhar, ficar debaixo d'água, olha lá, ele está debaixo d'água desligado, e depois ele liga e consegue decolar da água e sair, né? A gente falou já para vocês que os ucranianos têm usado muitos drones de emboscada. Eles pousam o drone perto da estrada onde passam os russos, para não gastar energia, né, para não gastar a bateria do drone, e ficam esperando. Quando passa o carro dos russos, eles levantam o voo e atingem aquele carro. E agora os drones ucranianos vão poder fazer isso debaixo d'água também, vai ser bem divertido quando isso estiver na linha de frente, né? Bom, tem esse vídeo aqui que está circulando por aí que é bem interessante. Esse cara aqui é um soldado russo e ele está sendo perseguido por um drone e ele consegue, aqui ó, o método antidrone desse soldado russo funcionou perfeitamente, né? O que ele fez? Ele se suicidou, né? Ele se matou e o pior é o seguinte, o drone errou ele. Se o cara não tivesse se suicidado, tinha se livrado. Mas enfim, é menos um russo, tá sempre bom. Mas se você olhar aqui, ó, o drone erra o cara ainda por cima. Bom, mas enfim, funcionou, né? Não teve problema com o drone ele, né? Morreu, mas não teve problema com o drone. Aqui mostra o desespero dos russos também ali na região de Pokrovsk. O tanque deixa os russos nessa região aqui, na hora de manobrar, passa por cima deles. Muito útil isso, já poupou trabalho para os ucranianos, já eliminou a própria infantaria que ele foi deixar ali na região, né? E já matou todo mundo. Aqui, ó, os russos mais uma vez abandonaram seus aliados norte-coreanos na região ali de Kursk, né, onde os norte-coreanos estão lutando. Eles estão reclamando que foram abandonados pela 155ª Brigada Russa. Misteriosamente não proveu suporte para eles, acabaram morrendo em grandes números ali na região. Os ucranianos avançaram mais um pouquinho aqui na região de Kursk, né? Então é isso daí, os norte-coreanos morrendo em grande número, excelente notícia isso. Bom, como resultado, os avanços russos diminuíram em todo o fronte. Uma das razões foi o inverno, né? Ou seja, não tem muitas árvores para você se proteger. Os drones são outro motivo, a gente tem falado sobre os drones, mas tem mais uma coisa muito importante que é a exaustão russa, como a gente falou, né? A Ucrânia também tem poucas tropas, mas aposta nos drones e isso está funcionando. As perdas russas estão aumentando mês a mês nos últimos meses, né? Então, excelente notícia. E isso vocês podem ver que a grande ofensiva russa resultou em basicamente bolota e agora vai vir a ofensiva ucraniana no verão e na primavera e no verão agora desse ano. Aí a coisa vai mudar de figura, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a Conferência de Munique, os discursos todos que estão acontecendo lá. É lógico, isso é uma coisa muito importante, a gente tem falado sobre isso nos últimos vídeos e vamos falar mais sobre isso hoje também. Aqui, uma das coisas que chamou muita atenção foi justamente a proposta que os americanos fizeram para a Ucrânia para ceder basicamente todos os minerais ucranianos em troca de basicamente nada, né? Em troca de dizer que está tudo bem, que vai continuar com apoio americano e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês. O que havia da equipe do Trump era a impressão de que a Ucrânia estava desesperada e por um acordo de paz. Provavelmente as Russetes no governo Trump venderam essa ideia. Não, o Zelensky vai aceitar de qualquer forma, ele está desesperado e coisa e tal, porque eles estão com a ideia Russete na cabeça e se chocaram que o Zelensky não aceitou não, no final das contas. Aqui, ó, o Zelensky recebeu esse acordo sobre os minerais só 4 horas antes do encontro. Ele teria apenas poucos minutos para revisar isso. E o Bessent, né, que é o chefe do Tesouro americano, insistiu em uma assinatura imediata. O documento era apenas um memorando sem nenhuma garantia real de que os Estados Unidos iria ajudar a Ucrânia. Então não assinou nada nessa reunião. E, enfim, o pessoal já percebeu essa questão, né? Agora,
o pessoal americano vai rapidamente perceber uma outra coisa também, né? Tá aqui o Peskov dizendo sobre o errado foram os acordos de Minsk, coisa e tal, que isso foi uma lição para a Rússia, que tem que defender melhor seus interesses no futuro. Ou seja, o próprio Peskov está dizendo que não vai ter acordo entre a Rússia e a Ucrânia. É isso que o Trump vai perceber muito rapidamente, né? O Putin fala que quer fazer acordo e coisa e tal, mas ele não quer fazer acordo de verdade. Por quê? Porque o Putin não está preocupado com a economia russa, o Putin não está preocupado com a Rússia em si. A Rússia pode desabar completamente, né? O que ele quer é ele se manter no poder, né? O Putin precisa de um acordo no sentido de os Estados Unidos abandonarem a Ucrânia totalmente. É isso que o Putin quer, nada além disso. Acordo de paz mesmo, ele não quer porque isso enfraquece a posição dele lá na Rússia. Ele não tem como manter os territórios que ele conquistou agora. Qualquer acordo, no final das contas, é ruim para os russos, né? O Lavrov e o Rubio, em tese, tiveram uma conversa em que concordaram em remover barreiras que teriam prejudicado o comércio mútuo, benéfico e coisa e tal. Isso é o que dizem as pessoas aqui, que teria uma conversa sobre remover sanções russas. Isso é outra coisa que a Rússia quer. A jogada do Putin é essa, ele está tentando mostrar uma bananinha para o Trump de que vai acabar com a guerra, mas querendo extrair concessões apenas no sentido dos Estados Unidos parar de ajudar a Ucrânia e cortar sanções russas, né? Sem nada definitivo no final das contas. Quanto tempo o Trump vai cair nessa lorota do Putin, eu não sei. Vamos aguardar isso daí, mas eu digo para vocês o seguinte, eu sou menos pessimista que muita gente que está falando aqui. Se você olhar o Hoje no Mundo Militar, fala sobre uma análise do Landsbergis sobre a Conferência de Segurança. Ele é ex-ministro de Negócios Estrangeiros da Lituânia, e ele disse que a previsão dele não é nada boa para a Ucrânia, porque parece que os Estados Unidos vai abandonar a Ucrânia, e aqui, ó, a Ucrânia não pode mais confiar na assistência americana, o presidente americano quer um acordo, e quer um acordo rápido, e acordos rápidos custam caro para o comprador, mas os Estados Unidos querem empurrar essa conta para a Ucrânia. Enfim, ele está preocupado com isso daqui. Tem um outro ponto aqui que ele fala, que o Trump e o Putin chegarão a um acordo na Arábia Saudita, e o Putin exigirá o reconhecimento dos territórios ocupados, a queda do governo de Zelensky, a substituição da Constituição ucraniana por outra imposta pelos russos, e não sei o que lá, vão exigir um monte de coisa. E eu discordo respeitosamente aqui do Marcelo do Hoje no Mundo Militar, no sentido de que o Trump não tem força para impor esse tipo de coisa. Por que isso? Porque a Europa atrapalha? Não, a Europa, o Trump está cagando para a Europa. Mas os congressistas republicanos americanos não permitiriam esse tipo de coisa. Esse é o ponto que muita gente está falhando em perceber. A maior parte dos republicanos nos Estados Unidos é também pró-Ucrânia. Esse é o futuro do mundo, tá? O futuro é a direita pró-Ucrânia. Não é a esquerda também não, a esquerda também está fodida. Eu concordo com boa parte das críticas que o D. Vance fez à Europa. A Europa está mesmo querendo calar as pessoas, censurar as pessoas igual o Brasil. A esquerda está errada. O futuro é a direita pró-Ucrânia. É isso que é o futuro. Então, nos Estados Unidos, a maior parte dos republicanos é pró-Ucrânia. E o Trump não tem massa de manobra para fazer isso que eles estão falando aqui, para abandonar a Ucrânia totalmente. Por mais que o Trump tenha a possibilidade do xadrez 5D do Trump, né, dele ter atraído o Putin para negociações e coisa e tal, para fingir uma vitória e coisa e tal, e depois ter um resultado final bom para a Ucrânia, mas tem a possibilidade também do Trump estar simplesmente iludido pela cambada de assessor pró-russo que ele tem, achando que vai conseguir fazer essas coisas. E não vai conseguir, não é por conta dos democratas, não é por conta da esquerda, é por conta da direita pró-Ucrânia, dos deputados e senadores pró-Ucrânia que tem no Partido Republicano, e o Trump não pode abrir mão do apoio desse pessoal. Então não acho que isso daqui vai acontecer não tão ruim quanto eles estão falando. Mesmo que o Trump esteja com essa ideia, lembra, até aqui não assinaram nada, não tem nada assinado, é só conversa. Então conversa é barato, não quer dizer que vai surgir nada mais adiante, mas vamos supor que realmente avance essa conversa na Arábia Saudita e coisa e tal. Eu não acredito que o Trump tenha força para fazer isso de forma como estão dizendo aqui, né? Enfim, lembrando também que tem outra indicação de que esse papo na Arábia Saudita não vai ser entre o Trump e o Putin, seria apenas entre auxiliares que estariam coordenando o primeiro encontro entre eles.
Eu acho que isso não vai dar em nada. A verdade é essa, tá? Aqui, ó. Para vocês terem uma ideia de como esse é o problema, olha o Elon Musk fazendo propaganda anti-Ucrânia aqui, né? Não porque, com os americanos ficando exaustos das guerras infinitas e a promoção da democracia, da USAID, coisa e tal, eles pegaram o país mais corrupto da Europa para expropriar bilhões e não sei o que lá e coisa e tal. Olha só como é que é o discurso do pessoal Rousseff nos Estados Unidos. O problema é, isso daqui não cola. O pessoal sabe que isso daqui tá errado, que isso aqui é lorota, né? David Sachs é uma Rousseff sacana pra caramba, filho da puta do caramba, e o Elon Musk evidentemente tá caindo nesse papo, por quê? Sei lá se tá sendo chantageado pelos russos ou por alguma outra coisa. O ponto central é, não interessa, o Trump não tem força para impor esse negócio sem os congressistas americanos republicanos pró-Ucrânia, né? O pessoal está mencionando aqui que o papo do J.D. Vance e o papo do Elon Musk e do Dugin estão mesmo, né? Apoiando o AfD na Alemanha. O AfD é a direita pró-Rússia, a direita que não tem futuro. A Alemanha provavelmente vai ganhar o Merz, que é a direita pró-Ucrânia. É isso que a gente espera, esse que é o futuro do pessoal, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. É por aí que as coisas serão resolvidas. Liberdade de expressão para todo mundo e também apoio à Ucrânia contra a Rússia. Porque lembra, o grande propagador de censura, de restrição de liberdade de expressão é justamente o Putin. O Putin faz isso à vontade lá na Rússia, né? Aqui temos um discurso do ministro Shiba, um ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, dizendo que o Putin não quer paz, ele quer guerra. Para ele, a guerra é uma ferramenta para controlar a sua sociedade, o seu país e coisa e tal. Se a Ucrânia se render, seria mais fácil para ele, mas só porque ele não teria que pagar o preço que ele está pagando agora. O Putin não quer paz. Se ele vencer na Ucrânia, ele vai querer guerra em algum outro lugar. Para ele, vale muito a pena você ter guerra. E é por isso que eu falo para vocês que é tão urgente essa questão hoje em dia no nosso mundo atual. Porque se esses populistas de esquerda como Putin conseguem se safar fazendo guerra com vizinhos e coisa e tal, não vai ter outra coisa no mundo que não seja isso. País invadindo o país para ganhar popularidade interna, né? O Zelensky falou aqui que o Putin quer um cessar-fogo e a remoção de sanções para pausar e reconstruir os militares russos. Ele não quer o fim da guerra. E é isso que eu acho que o Trump vai perceber muito rapidamente, que não tem alternativa. Ele vai ter que ajudar a Ucrânia. É a única alternativa que ele tem no final das contas. Não tem outra alternativa nisso daí, né? Aqui, ó, o Zelensky disse para o Trump que o Putin tem medo dele. E agora o Putin sabe disso também. Não é uma brincadeira que o Zelensky está fazendo aqui. Mas tem essa vantagem realmente do Trump em relação ao Biden. O Biden era previsível demais. O Trump, pelo menos, é imprevisível. Vamos ver se esse xadrez 4D do Trump funciona. Se não funcionar, eu não estou preocupado. Ele não consegue ir muito longe nessa campanha de agradar a Rússia que ele está fazendo, porque ele não teria apoio do Congresso. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha pediu armas de longo alcance para a Ucrânia, o Taurus, no final das contas, e a boa notícia é que o provável futuro primeiro-ministro da Alemanha, que vai ser o Friedrich Merz, disse que está disposto a isso também, que vai ajudar a Ucrânia nesse sentido. Acho uma excelente notícia isso, né? Aqui está o encontro justamente do Zelensky com o Merz lá no encontro de Munique. Acho uma ótima novidade isso daí. Vamos ver o que vai acontecer na Alemanha na próxima eleição. A Rheinmetall, que é uma empresa bélica alemã, aumentou a produção de cartuchos de munição. Já está chegando em 750 mil cartuchos por ano. Excelente notícia isso, mas precisa aumentar ainda mais, tá? Não é o suficiente isso daí. E bom, o Kellogg disse que ele lida apenas com a Ucrânia, não com a Rússia. Isso ficou estranho, tá? Porque isso quer dizer então que ele não tem poder nenhum no final das contas. O enviado dele para lidar só com a Ucrânia, não lidar com a Rússia, e aí? O que isso quer dizer, né? Mas ele disse que vai acabar com a guerra em 180 dias. Eles estão dizendo isso porque isso é o que o Trump quer. Mas ele não vai conseguir, né? Enfim, a Conferência de Munique, a Europa teme futuro sem aliança automática com os Estados Unidos. E eu concordo que existe uma briga entre Estados Unidos e a Europa. E a saída dessa briga dos Estados Unidos com a Europa é a direita pró-Ucrânia. Esse é o caminho. Não tem nem a esquerda, nem a direita pró-Rússia. Isso não resolve o problema nem da Europa, nem dos Estados Unidos. Rapidamente, o Trump vai chegar nessa posição lá com os congressistas americanos. A Europa vai ter que sair por esse caminho também.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.